Hoje vamos criar um agente de IA usando o Strands Agent, um SDK open source criado pela AWS e usado por vários dos nossos times. A gente vai passar pelas principais funcionalidades do Strands, construindo um agente de uma loja online que consulta o catálogo, calcula o frete, lembra dos clientes e fecha o pedido com um link de pagamento. Então, bora lá! Antes do código, vamos revisar rapidamente o que exatamente é um agente. Um agente de IA é composto de 3 coisas: um modelo de linguagem, um system prompt e as ferramentas que ele pode usar. O modelo sozinho responde perguntas usando toda a informação com a qual ele foi treinado. Com ferramentas, ele consegue fazer mais coisas: ler um arquivo, consultar um banco de dados ou até chamar uma API. Quando você manda uma mensagem, o modelo decide se precisa de alguma ferramenta. Chama ela, confere o resultado e continua até resolver o que você pediu. Esse ciclo é o que a gente chama de Agent Loop. O Strands é quem cuida desse ciclo para a gente. A nossa parte é definir as instruções e as ferramentas do agente. Por padrão, o Strands usa o Claude via Amazon Bedrock, mas ele funciona com vários outros provedores de modelos, como Anthropic, OpenAI e Ollama. Vamos começar criando o projeto. A gente configura um Virtual Environment com Python, ativamos esse ambiente e instalamos o Strands com pip install Strands Agents. Então, bora criar o nosso primeiro agente. Primeiro, importamos agent do Strands, criamos um novo agente e mandamos uma mensagem para ele. O agente mais básico são essas 3 linhas de código. Executamos o código e ele responde bem, mas de uma forma bastante genérica. Por enquanto, o que a gente tem é só o modelo sem nenhuma instrução, ferramenta ou informação adicional. Como queremos que esse seja o agente da nossa loja online de cafés, vamos definir isso no System Prompt, dizendo qual o papel dele, o que ele faz e não faz, e as nossas regras de negócio. Dizemos que ele é o atendente da nossa cafeteria online, em que tom deve responder e os tipos de produtos que vendemos. Também dizemos para o agente não prometer prazos de entrega ou inventar produtos e preços. Vamos testar. Agora eu pergunto para o agente: oi, tudo bem? Com que você pode me ajudar? Como passamos para ele o System Prompt, ele já responde como atendente da nossa loja de café. Eu peço um tipo específico de filtro de café e pergunto o prazo de entrega. Aqui, como a gente direcionou ele com o System Prompt, o agente não promete um prazo de entrega e nos diz que essa informação estará no checkout. Se eu pergunto se eles vendem outros produtos, ele também não inventa nada e diz que vai conferir. Só que o agente não tem como conferir isso em nenhum lugar. Ele não tem acesso ao nosso catálogo ou a nenhum dado da nossa loja. Vamos ver como passar essa informação para ele. Strands tem um pacote de ferramentas prontas para usar, mantidas pela comunidade. Primeiro, precisamos instalar esse pacote com pip install Strands Agents Tools. Vamos usar 2 ferramentas. A primeira é para que ele possa ler arquivos locais. Temos aqui um arquivo CSV com o catálogo da loja, contendo os nossos produtos, preços e estoque. A segunda é a calculadora, porque ainda que os agentes atuais tenham a capacidade de fazer cálculos, matemática é algo determinístico que pode ser feito facilmente pelo código, sem correr o risco de errar alguma coisa no meio do caminho. O que muda aqui é que no momento de criar o agente, passamos para ele, além do System Prompt, uma lista de ferramentas, ou tools, incluindo File Read, para ler arquivos, e Calculator, para fazer contas. Também atualizamos o System Prompt, para ele saber onde está o arquivo com catálogo, e usar a calculadora sem que precisar calcular valores de pedidos. Agora, se eu pergunto, que tipos de filtros vocês têm? Vemos no console que ele chamou a ferramenta de leitura de arquivos, abriu o catálogo e respondeu com base no nosso estoque. Se eu pergunto quanto custa comprar um produto de cada tipo do catálogo, ele vai usar a calculadora também para fazer esse cálculo para a gente. O legal do Strands é isso. A gente não escreveu nenhuma lógica de decisão aqui para saber quando chamar as ferramentas.
ele decide quando usar cada uma delas e em qual ordem. É aquele agent loop que a gente viu no começo do vídeo em ação. Mas agora se eu pergunto, quanto fica o frete de um moedor com regulagem? Ele encontra o produto no catálogo, mas não tem ideia de como definir o valor do frete. Essa é uma regra de negócio e, para isso, a gente pode escrever uma ferramenta própria. Qualquer função Python pode ser uma ferramenta do agente se a gente colocar o decorator @tool em cima dela. Então, o que a gente vai fazer aqui é isso. Criar uma função para calcular o frete. O frete é grátis para pedidos acima de R$150. Se não, ele usa um preço tabelado por região e código postal. Aqui é importante colocar o docstring nessa função, porque é isso que o modelo usa para saber quando ler cada ferramenta. Quanto melhor a descrição, melhor essa decisão. Agora, além das ferramentas padrão do Strands, passamos para o nosso agente a nossa ferramenta customizada de cálculo de frete. Se eu pergunto outra vez quanto fica o frete de um moedor com regulagem, ele busca o produto no catálogo e me pede o CEP, que é o parâmetro que ele precisa para chamar essa função de cálculo do frete. Eu mando o CEP para ele e ele calcula com base na nossa tabela. Agora a gente pode também fazer um pedido completo. Eu quero 2 kits de degustação e 2 filtros para esse CEP aqui. Quanto que fica o total? Aqui a gente vê o agente chamando várias ferramentas na ordem que ele precisa, até ele poder nos dar uma resposta. Como esse pedido passou de R$150, entrou no frete grátis, que foi o que a gente definiu com a nossa regra de negócio. Se a gente fechar essa conversa, o agente perde o histórico. Na próxima vez que a gente pedir algo, ele começa do zero, sem saber que já estava no meio de um pedido. Para não perder o histórico entre conversas, o Strands nos permite configurar Session Management nos nossos agentes. Com isso, o agente guarda o histórico da conversa e recupera tudo quando a sessão é reaberta. O Strands tem 2 tipos de Session Manager. O File Session Manager, que guarda tudo em arquivos em disco, e o S3 Session Manager, que guarda num bucket do Amazon S3. O de arquivo funciona bem para desenvolvimento ou quando o agente roda numa máquina só. O do S3 é recomendado para produção e ambientes distribuídos. Aqui, a gente vai usar o Session Management de arquivo. Criamos o Session Manager com 2 parâmetros. O identificador da sessão, ou Session ID, que identifica de quem é essa conversa, e o diretório onde salvar os arquivos com o histórico da sessão. O Session ID é o que separa uma conversa da outra. Aqui a gente deixou fixo para demonstração, mas numa aplicação real, ele seria o ID do cliente ou o ID da conversa. A gente começa a fazer um pedido, fechamos a conversa e abrimos outra vez. Se perguntamos, qual era o valor total do meu pedido mesmo? Ele continua da onde a gente parou, com informação sobre os itens, o total e o valor do frete que ele já tinha calculado. E o histórico fica aqui nessa pasta Sessions que apareceu no projeto. Cada mensagem está num arquivo JSON separado. E é isso que ele carrega quando uma sessão reinicia. Até agora, as nossas ferramentas vieram de 2 lugares. Ou do pacote de ferramentas do Strands, ou das funções Python que a gente mesmo escreveu. Mas tem um terceiro jeito de dar ferramentas para o nosso agente, que é conectando ele a um servidor MCP. MCP significa Model Context Protocol, e é um protocolo aberto para conectar agentes a ferramentas externas. Hoje existem um montão de servidores MCP públicos por aí, do GitHub, Stripe e da própria AWS. Muitas empresas mantêm um servidor MCP oficial, e cada um deles traz um conjunto de ferramentas com o que é possível fazer naquele serviço, como criar uma issue no GitHub, gerar uma cobrança no Stripe, ou criar recursos na sua conta da AWS. Então, em vez de escrever essa integração na mão, a gente conecta o agente num servidor que já existe e ele ganha todas as ferramentas de lá. No nosso caso, faltou uma coisa para o nosso atendente poder fechar pedidos, que é a cobrança. A gente pode conectar com o servidor MCP do Stripe para ele poder fazer cobranças sem que a gente tenha que escrever essa integração na mão. Criamos um cliente MCP do Strands, apontando para a configuração do servidor do Stripe e com a nossa chave. Lembre de nunca colocar essa informação direto no código. E aí, o cliente MCP entra na lista de ferramentas do agente, junto com as outras. Para o agente não faz diferença.
O servidor MCP da Stripe é uma ferramenta como qualquer outra. Agora, se a gente pedir para ele fechar o pedido, ele vai montar o pedido com tudo que já tem na conversa e usar as ferramentas da Stripe para criar um link de pagamento. A gente pode abrir esse link no navegador e aí a gente tem uma página de checkout com os produtos que estão sendo comprados e o valor total. Então, a gente finalizou o ciclo do nosso agente, do pedido até o pagamento. O catálogo veio de uma ferramenta pronta, que lê arquivos, o frete de uma função com regras de negócio que a gente mesmo criou e o pagamento de um servidor MCP. Como os agentes têm um modelo de linguagem por trás, esses modelos respondem em linguagem natural. Ou seja, o texto pode vir diferente cada vez que a gente tiver uma conversa. Uma hora ele responde o total ficou 206, usando números. Outra hora ele manda uma tabela em Markdown, ou até escrevendo o valor sem usar nenhum número. Pra gente que tá lendo, tudo bem. Mas para um agente que tá rodando num sistema, salvando o pedido no banco de dados, atualizando o sistema de estoque, é preciso campos bem definidos e com valores específicos. Aqui não funciona a linguagem natural. É para isso que os Trends têm uma configuração de saída estruturada, ou Structured Output. Em vez de texto, a gente define o formato que quer e recebe um objeto validado de volta. O formato é definido com Pydantic, que é uma biblioteca de validação de dados do Python. Então aqui a gente define um pedido. É uma lista de itens, o frete e o valor total. Em vez de mandar só a mensagem para o agente, a gente manda a mensagem e o modelo que é esperado de volta. E o que volta para a gente é um objeto já no tipo que a gente tinha enviado e validado, pronto para ser salvo no banco ou conectar com outros serviços. Até agora, usamos o modelo Cloud através do Amazon Bedrock, porque é o default do Strands. Mas nem mesmo é preciso uma conta da AWS para usar o Strands. Você pode usar outros provedores de modelo, como OpenAI, Anthropic, Google ou até Ollama para rodar modelos locais. Para trocar o provedor de modelos, é só um parâmetro na hora de criar o agente, dizendo qual modelo usado. O resto do código continua igual, o que também facilita para testar diferentes provedores de modelos com o mesmo caso de uso. Bom, era isso. Um agente é um modelo com instruções e ferramentas, com o Strands cuidando do loop do agente, no nosso lugar. Hoje a gente montou, com algumas linhas de código, um agente que consulta catálogo, calcula frete, lembra do cliente e fecha o pedido com link de pagamento. O código completo está na descrição do vídeo, junto com links para a documentação do Strands. E se tem alguma outra funcionalidade do Strands que você quer ver com mais detalhe, conta pra gente nos comentários. Até a próxima!